Olá, pessoas online! Eu sou Matheus de Souza e sim, nesse vídeo vou te contar como surgiu a música pop. Bom, eu acho que todo mundo gosta pelo menos de uma música pop. Eu particularmente gosto, né? É meu óbvio, tem um canal sobre isso praticamente. Acho que todo mundo gosta pelo menos de alguma música, de algum artista desse gênero musical. Por ser um gênero acessível, de fácil absorção, de fácil compreensão ali, não é? E esses dias me questionei, como surgiu a música pop? Como é que ela se desenvolveu e como se tornou o que ela é hoje em dia, como a gente conhece? Hoje nesse vídeo vou contar como tudo começou. Porém antes, vou te pedir para dar o like no vídeo já desde o início para ajudar, ajuda bastante o canal. Sim. Também se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, ok, ajuda bastante também. Então bora começando. Primeiro eu vou começar explicando o que é música pop, afinal. Vou começar explicando uma coisa que talvez pode ser muito óbvio para algumas pessoas, mas não tanto para outras. O termo pop significa música popular. Pop de popular. Popular music. Oh my gosh. Na verdade, esse termo se originou através das manifestações artísticas populares, misturando os elementos de muitos estilos ao mesmo tempo. Outro ponto que pode ser muito óbvio para algumas pessoas. Qualquer gênero musical tem inspirações e surge através de outros gêneros, gente. Sim. E com a música pop foi assim também. Desde o início ela absorveu várias influências de vários gêneros musicais. Porém, exatamente por esse fato da música pop derivar de vários gêneros musicais, várias expressões artísticas, é um pouco difícil, praticamente impossível, descobrir quem foi a pessoa que criou, né, que inventou a música pop em si. E já sobre as características desse tipo de música, claro que não é uma regra, mas normalmente são músicas de entre 2 minutos e meio a 3 minutos, músicas no formato verso e refrão, esse é o padrãozinho assim das músicas pop, num geral, porém não é regra, como eu falei. E as melodias, instrumentação e batidas geralmente são mais simples do que alguns outros gêneros, digamos assim. Já os temas das músicas, obviamente, também não tem uma regra, porém, é notável que nos últimos anos as letras de música pop estão mais humanas, falando de coisas mais densas e mais complexas do que apenas se divertir e músicas de amor, como era um pouco mais no passado. Eu, obviamente, escuto as músicas antigas e atuais, todas me representam um pouco ali. Mas agora respondendo à pergunta, quando surgiu a música pop, podemos dizer que foi na década de 50. Mas como foi um gênero que derivou de outros gêneros, como eu falei no início, a história do pop começa na década de 30, na verdade. Pois foi nessa década que nasceram os estilos musicais que mais tarde influenciariam a música pop. Como, por exemplo, a música blues e o country. Mas, de fato, a música pop se originou da forma moderna, como conhecemos hoje em dia, na década de 50. Inicialmente mais conhecido nos Estados Unidos e na Inglaterra. Naquela época, as bandas com uma sonoridade mais cult, entre aspas, faziam grande sucesso. Porém, não chegavam a toda a população. Aliás, uma curiosidade sobre a música pop é que no início, bem no início, era considerada uma música mais para pessoas das classes mais baixas, ou para pessoas com pouco acesso à cultura. Pra ter uma noção, gente. Porém, não demorou muito para esse tipo de música fazer sucesso. Aquela fórmula que eu falei de melodias mais simples e letras fáceis de decorar, logo pegou e caiu no gosto do povo. E agora, para citar alguns artistas que eram famosos por esse gênero na década de 50, tenho que falar de Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin e também, de certo modo, Elvis Presley. Sim, eu sei, o Elvis é considerado o rei do rock. Porém, ele, como outras bandas, tipo Beatles, também, muito conhecida pelo rock, também tiveram suas fases, suas faixas ali mais pop. Um outro fator que também pode ter colaborado para a música pop ficar tão conhecida na década de 50 foi que na década anterior, na década de 40, os microfones utilizados pelos cantores, né, para cantar ao vivo, ficaram mais modernos, ficaram mais intimistas, não é? Antes eram um pouco mais rústicos, isso atrapalhava um pouco mais. E também outro fator que ajudou a popularizar a música pop foi que na década de 50, as televisões estavam começando a ficar um pouco mais acessíveis, então ficou mais fácil conhecer os artistas que cantavam as músicas de sucesso do momento. Não era apenas mais o rádio, você conseguia agora ver as apresentações ao vivo e conhecer, né, a carinha ali do artista
aumentar um pouco mais a febre envolvendo isso. E no início, a música pop abrangia a música rock, que estava muito em alta na década de 50 e 60, que estava muito em alta entre os jovens da época, não é? Mas a partir de 67, o termo música pop foi cada vez mais usado em oposição ao termo música rock. Foi uma divisão que deu um significado mais genérico para ambos os termos. Mas para citar outros artistas que bombaram nesse estilo na década de 60, tenho que citar Bob Dylan, Carole King, Neil Diamond e, como eu disse, The Beatles. Uma outra coisa que marcou muito a história da música pop nos anos 60 foi que nessa década se popularizou muito o rádio portátil. Então as pessoas conseguiam escutar fora de casa agora as músicas. Isso fez que a popularidade desse gênero musical se expandisse cada vez mais. Foi ficando um pouco mais próximo do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente bota ali o nosso streaming, escuta na rua. Antigamente também estavam fazendo isso, só que de uma forma um pouco mais rústica. Foi também em 67 que houve uma outra subdivisão do pop progressivo pro pop de massa. Pois foi aí que houve aquela separação de música entre classe média e classe mais baixa, classe trabalhadora, não é? E até uma divisão de música mais de menina e de menino. Como eu falei antes, o termo pop bateu um pouco de frente com o termo rock, mas isso foi mais nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a música pop bateu mais de frente com a música beat. Beat. B-E-A-T. Tá, gente? Não é palavrão, tá? Bateu mais de frente com esse gênero, que estava muito em alta na época lá na Inglaterra. Já nos anos 70, as novidades envolvendo a música pop foram mais sobre os subgêneros, né? As novidades sonoras ali da música pop. Como assim? Foram surgindo outras bandas e artistas solo com novas influências musicais que foram moldando a sonoridade do pop da época. Como, por exemplo, o country pop do Eagles, o pop rock do Rod Stewart, Steely Dan e Fleetwood Mac, e também o ABBA. Não tem como falar dos anos 70 sem falar da música disco, que também se fundiu ali com o pop. Uma banda que se destacou muito foi o Bee Gees. E um outro gênero em alta na época era o piano-based pop. E artistas como Billy Joel e Elton John eram um sucesso nessa categoria. Tanto a sonoridade dos anos 70 quanto a dos anos 80 influencia até hoje a música pop, né, gente? Nos últimos anos, esteve e ainda está muito em alta músicas pop com essa sonoridade mais disco, ou músicas com sintetizadores dos anos 80, essas vibes aí, não é? Eu gosto bastante. A música pop foi ficando mais fundida com a música eletrônica dos anos 80. Ainda muito distante do que é hoje em dia, mas os primeiros passos estavam ali. Foram inserindo alguns instrumentos mais eletrônicos, mais fora do padrão ali, que foi modificando a sonoridade. Um outro fator que mudou o rumo da história da música pop nos anos 80 foi a criação de canais voltados apenas para videoclipes. Até então, os vídeos musicais que os artistas faziam para divulgar suas músicas eram mais simples. Eram mais focados em apresentações ao vivo, não era muito trabalhado, não contava uma história. Então, no início dos anos 80 surgiu a MTV, um dos maiores canais focados nisso. Trazer na sua programação videoclipes de músicas do momento. E, obviamente, tenho que citar aqui Michael Jackson e Madonna como os artistas que mais revolucionaram a evolução dos videoclipes na época. Muito dos videoclipes, assim, muito do formato que a gente conhece hoje em dia de videoclipes, é ainda muito baseado no que eles começaram a fazer. Os videoclipes do álbum Thriller do Michael levaram para outro patamar a produção de videoclipes. Aliás, o clipe de Thriller, que leva o nome do álbum, não é? É visto como o primeiro videoclipe a contar uma história ali, né? Um clipe de 14 minutos, tem toda uma historinha, tem toda uma produção cinematográfica em cima, então, realmente, elevou ali o padrão, né? Já o pop nos anos 90 ficou marcado pelas girl bands e pelas boy bands. Não só o pop, o R&B também. Sim. Mas não tem como falar de pop anos 90 sem falar de Spice Girls e Backstreet Boys. Uma curiosidade aleatória, porém interessante. A primeira boy band de todas que a gente pode considerar é a Vocal Comedian Harmonies, de 1927. Não era exatamente ali música pop, porém é uma boy band, né, gente? É o que a história dizer pra gente. Interessante. Outra coisa que não dá pra deixar de falar sobre pop anos 90 são as pop princesses. As princesinhas do pop. Algumas delas são Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore e Jessica Simpson. Já outra coisa que esteve muito em alta nos anos 90 foi o pop latino. Teve vários hits aí inspirados pela sonoridade latina, fundido com pop. E alguns dos artistas que ficaram mundialmente conhecidos pelo pop latino
são Rick Martin, Jennifer Lopez, Shakira e Henrique Iglesias. Eu sei que eu citei muitos artistas americanos e britânicos, né? Ingleses. Mas é que realmente ali o início, o surgimento, o nascimento da música pop estava muito ali entre essas duas culturas, esses dois países. Mas, obviamente, cada país foi trazendo ali suas músicas pop também, né? Fundindo com as sonoridades de cada país, de cada cultura, né? Faço um exemplo, é o Brasil mesmo. Agora que a gente tá começando a ficar muito conhecido pela música pop, né? Fora do Brasil. Só que a nossa música pop é um pouco diferente. Ela é meio misturada com funk, tem ali uns tons de pagode, de samba, MPB, entre outros. E a história da música pop ainda tá sendo contada até hoje e, né? A eternidade, né, gente? Espero eu, porque eu gosto muito de pop. Não consigo ficar sem. Bom, eu trouxe essa linha do tempo contando década por década para vocês entenderem cada ocorrido, cada evolução com o passar do tempo ali da história da música pop. Espero que tenham gostado, ok? Se ainda não curtiram, aproveitem agora, finalzinho do vídeo, curta. Aposto que alguma coisa que eu contei aqui pra vocês não sabiam. Eu pesquisei nesse vídeo também, aprendi muita coisa sobre a música pop, que eu amei conhecer e contar para vocês. Sim, minhas mãos são muito, né, nervosas. Mas enfim, gente, espero que tenham gostado, ok? Até o próximo vídeo. Beijinhos. Me sigam nas redes sociais também, depois desse vídeo aqui, ok? @Mateus de Souza em todas elas. Para a gravação.